Olá, eu queria falar com você aqui no canal Base 832 a respeito da marca da besta. Pare para pensar um pouquinho, vamos nos remeter lá ao passado, ok? Quando olhamos para o passado, Adão e Eva, a criação, e eu acredito na criação literal como está descrita no Gênesis, por fatos científicos que envolvem esse relato da criação, e também porque acredito que Deus permitiu estar escrito daquela maneira porque é a maneira correta, ok? Partindo do princípio de que Deus deu a Adão e Eva uma ordem: vocês podem comer de qualquer fruto, menos desse aqui, do conhecimento do bem e do mal. O que era este fruto? O que era esta árvore? O que ela representava? O que é o fruto exatamente não sabemos. Mas era uma árvore e era um fruto. A maneira que era esse fruto não sei, mas provavelmente ele tinha uma aparência normal e não muito diferente. Talvez um brilho um pouco melhor, talvez uma aparência um pouquinho diferente e tal. Mas também não é este o problema. Olhe o contexto. Deus falou, Deus deu uma ordem. Vocês podem comer deste, mas não deste. Vocês podem, aliás, ele foi além ainda. Vocês podem comer de todos estes e não apenas deste. Então existia uma ordem, existia uma lei a ser obedecida. E quando existe uma lei a ser obedecida, essa lei está envolvida o quê? O nosso intelecto. Esta obediência envolve o quê? Pensamento, raciocínio, inteligência, decisão, escolha. Então, perceba que o inimigo de Deus entra em cena e ele faz agora uma pergunta para Eva, questionando aquilo que Deus disse. Ele fala, mas Deus não disse que vocês não podem comer de todos os frutos que estão no jardim? Ele coloca uma interrogação falando que uma verdade que tinha algo que não poderia ser comido, mas ele coloca uma mentira junto, dizendo que eram todos. E daí ele entra e consegue agora um diálogo com Eva. E Eva fala, não é de todos, é apenas deste aqui. E agora, claro que existe todo um contexto que talvez não esteja escrito, mas veja um detalhe. A serpente ali, que era a primeira possessão demoníaca espírita que foi feita ali no Éden, Satanás usa uma mentira, só que corroborada através de uma verdade. Ele diz assim, a Bíblia, Deus falou que seus olhos se abrirão, sereis como deuses. E no caso, veja um detalhe. Ele fala que vocês certamente não morrerão. Ele coloca não morrerão. E Deus falou, vocês certamente morrerão. Então você vê que Satanás usa a verdade de Deus com a mentira dele. E envolve Eva naquele assunto, naquele diálogo onde ela deveria ter se escondido e fugido dele. Agora, talvez, pense agora o que pode ter passado pela cabeça de Eva, né? Puxa, uma serpente que não fala. É um dos seres mais belos aqui do jardim. Mas ela comeu, não morreu. E agora está falando comigo? Opa, peraí, talvez ela, né, possa ter pensado. Não estou afirmando isso. Mas talvez ela possa ter pensado, não, mas acho que Deus realmente falou isso para que a gente não comesse. Vai que a gente come e se torna como ele, criador e tudo mais, né? Então a gente não sabe o que passou na cabeça dela. Mas Satanás conseguiu abrir um gatilho, né? Abriu ali aquele diálogo e fez com que Eva passasse a desobedecer. E ela, ao questionar a Deus, entrou no campo da mentira e da desobediência. E ao ela entrar no campo da mentira e da desobediência, ela passou a ser suscetível a mentir, errar, pecar e fazer tudo aquilo que Satanás queria que ela fizesse. Então veja esse detalhe.
existia obediência. E agora, quando você vai para Apocalipse, indo para a marca da besta. Apocalipse é um livro que no primeiro verso já fala que é a revelação de Jesus Cristo para os últimos dias. Então ele não é algo encoberto. Se você for pesquisar a fundo o Apocalipse, você vai ver que profecias descritas em Apocalipse já estão lá atrás com os seus símbolos e seus significados corroborados com Daniel, Jeremias, Ezequiel e em alguns outros pontos da Bíblia, onde Deus jamais ia deixar alguém pegar um livro como o Apocalipse e achar que agora não tem como decifrar. Talvez não haja como entender pormenores que vão acontecendo agora, né, no tempo do fim, um atrás do outro, e a gente vai começando a encaixar as coisas. Mas num grande apanhado, você consegue se colocar e entender em que lugar da época do mundo nós estamos vivendo. Se é no tempo do fim ou não. Nós vamos estudar tudo isso, mas estamos sim se encaminhando para o fim. Agora, lá fala do sinal da besta, ok? E fala que esse sinal vai ser colocado na mão ou na testa. Eu não vou dar aqui detalhes, porque isso a gente vai estudar com mais detalhes para frente. Mas, quando você fala mão direita, e você vai ver isso no contexto bíblico, você vê que está relacionado a trabalho, ok? E quando você fala testa, aqui se refere a entendimento. Opa! Então você começa a entender, peraí, o sinal da besta vai ser colocado ou na mão ou na testa. Ou talvez nos dois, mas na mão ou na testa. Quando tem ou, é um ou outro, ok? E talvez para algumas pessoas, como eu disse, possa ser nos dois. Então está relacionado a trabalho e relacionado a entendimento. Eu sei que tem muita gente aí que fala do chip, né? Eu vou falar aqui a minha posição sobre o chip. A minha posição particular sobre o chip. O chip não é o sinal da besta, não é a marca da besta, ok? Agora, o chip com certeza está envolvido por trás de todo esse aparato que está sendo preparado para o homem obedecer ou não a Deus. Quando é obedecer a Satanás, este chip, a Deus, este chip vai fazer com que haja uma maneira fácil e rápida de encontrar as pessoas. Então, o chip em si não é a marca da besta, mas ele com certeza tem algum papel aí importante. E tem gente que fala assim, não, esse chip ele só pode ser na mão direita ou na testa. Isso daí é falácia, ok? Isso é falácia, porque se você pesquisar e ver aí, você vê que ele pode ser colocado em vários lugares. Não é só mão direita e testa, não. É que alguns pegam daí e colocam isso e outros vão passando como verdade. Isso não é verdade. Então, se você pesquisar, você vai ver que a pessoa pode escolher aonde implantar. Então, você vê que ele não tem nada a ver com ele sendo a marca, o sinal da besta, mas ele está, de alguma forma, ligado ao contexto da marca e do sinal da besta. Ok? Lembra que a Bíblia fala assim que Deus vai imprimir as suas leis no nosso coração, no nosso entendimento? E em Apocalipse fala assim, aqui está a perseverança dos santos. O que é perseverar? Perseverar é se manter perseverante, confiante em alguma coisa que já existia, que você confiava e que talvez hoje as pessoas não queiram confiar mais. Então, perseverar é se manter numa linha reta, mediante a tantos caminhos tortuosos que existem por aí. Então, aqui está a perseverança dos santos. Quem são os santos? Aqueles que não pecam, que têm uma auréola na cabeça, não. Santo para Deus é aquele que busca estar separado, é estar longe
daquilo que tem sido mostrado. Eu, particularmente, por exemplo, não vou querer pôr um chip. E eu oro para Deus que isso daí passe e que fique de lado realmente, não venha para querer nos forçar a nada. Então eu, particularmente, jamais colocaria por obrigação, né? Assim, e nesse sentido. E também de outras formas. Mas, voltando ao contexto aqui. Aqui está a perseverança dos santos. Então, alguém que permaneceu perseverante em alguma coisa que foi deixada para trás. Então, o verso continua. Aqui está a perseverança dos santos. Aqueles, ou daqueles, que guardam no plural, os mandamentos de Deus e têm a fé em Jesus. Opa! Tá me dando uma luz aqui. Os mandamentos de Deus e tem a fé em Jesus. Então eu posso pensar o seguinte, peraí. Se aqueles que serão chamados ou considerados santos por Deus guardam os mandamentos, quais são os mandamentos? Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo? Sim. Só que é só isso? Claro que não. Jesus fez um resumo da lei. Então, a lei existe para haver um julgamento. Não existe como alguém julgar alguém sem lei. E se Deus é a ordem e mantém a ordem, é porque Ele quer fazer um julgamento baseado em fatos reais, em uma lei que rege todo o universo de Deus. Agora, tenha fé em Jesus. Então é alguém que está com o seu pé na base de Deus, do governo de Deus, que é o seu caráter que está descrito na lei, que foi desobedecida lá no Éden. Lembra no começo que eu falei? Foi desobedecida lá no Éden. Então é como se Deus estivesse chamando a gente para a obediência novamente. Então, essa lei está como base, mas tem Jesus. O que é Jesus? Olhe para Jesus, o que ele fez? Ele destruiu a lei? Jamais. Ele jamais destruiu a lei, porque ele tinha a lei como base. Então a lei sempre é a base da obediência, a base de entender que Deus rege todas as coisas, de que Ele comanda todas as coisas, e Jesus é aquele que veio cumprir a promessa que estava lá em Gênesis, que viria um descendente da mulher, não é de Eva. Essa mulher aqui, quando você vai para Apocalipse, você vê que essa mulher tem a ver com igreja. Então a descendência da igreja de Deus, do povo de Deus, da essência de Deus, seria Jesus, que viria e esmagaria a cabeça da serpente, dando referência a Satanás, que você vai lá para o Apocalipse 12 e você vê essa referência à antiga serpente chamada Diabo e Satanás, né, que engana todo mundo. Então você vê que o sinal da besta tem a ver com o entendimento, por isso que ele é colocado na testa, porque aqui representa nosso entendimento das coisas de Deus. E na mão por quê? Porque obedece, significa trabalho. Quando você faz um trabalho para alguém, você está obedecendo ou não? Quando você é submetido a um trabalho na sua empresa que você trabalha, ou você mesmo como empreendedor, você se coloca para trabalhar. Então você está obedecendo regras e seguindo leis que foram dispostas para que você obedecesse. Então tem a ver com obediência e entendimento, porque Deus fala que vai colocar a sua lei dentro do nosso entendimento, do nosso coração. E quando vamos para coração, né, nós falamos assim, eu te amo, você está dentro do meu coração. Não é no coração em si, é na mente. Então você vê que temos esta ligação. Então a marca da besta nada mais é do que estar ligado à obediência e entendimento daquilo que é o propósito de Deus para a vida do ser humano. Então, quando Satanás conseguir deturpar isso, você não obedece mais, e Jesus, a graça no teu entendimento está fora, então acabou. Você passa a fazer parte de alguém que está do outro lado. Até vou contar rapidinho aqui, o vídeo já está ficando meio longo, mas tem uma parábola assim, né, um significado, de que alguém estava andando sobre um muro, e de um lado tinha Satanás, que estava ali
sentado, tomando seu suquinho, sua cervejinha, sua bebida, cercado de mulheres e tudo mais, quietinho, desfrutando ali do esqueminha dele, e a pessoa andando pelo muro. Do outro lado havia Jesus, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, havia alguns fiéis que já estavam lá, como Moisés, Enoque, Elias, tá, resumindo. O lado de Jesus falava assim: pule para cá, meu amigo, por favor, venha para cá, sai de cima desse muro, venha para cá, venha para cá, venha para cá, venha para cá, venha para cá. E ele foi caminhando, caminhando, de repente ele olhou para Satanás e falou: puxa vida, pô, você está aqui numa boa, tranquilo e tal, e Jesus ali, né, desesperado para que eu pule para o lado dele. O que você me diz? Satanás tira a cervejinha do lado, olha para ele e diz assim: eu não estou preocupado, você já é meu. Daí o cara fala: opa, como assim sou seu? Eu estou andando aqui no muro, não sou de ninguém. Ele fala: sim, você é meu. Ele fala: mas como isso? Como é possível ser seu? Não, o muro quem construiu fui eu. Então você já é meu. Percebe? Então essa parábola nos dá o quê? A direção, o entendimento de que é preciso sair de cima do muro. Ou você obedece a Deus e tem Jesus e tem a lei de Deus como base da sua vida, ou você já é do inimigo e está vivendo lá. Então, nós vemos que essa questão da marca de Deus, da obediência, do sinal de Deus, é estar ligado totalmente a Deus fora desse muro, que na verdade causa a separação, mas o muro é já do inimigo. Até a Bíblia fala assim: o mundo jaz do inimigo. Poderíamos dizer: o muro jaz do inimigo. Mas tudo bem. Espero que você tenha entendido aqui que o sinal da besta não tem nada a ver com o chip, não tem nada a ver com qualquer coisa que vão implantar dentro da gente como algo físico, mas tem a ver com o intelecto, com o trabalho, com o entendimento, com a obediência, com estar envolvido com Deus ou estar envolvido com Satanás. Espero que você tome a decisão de pular do muro, caso esteja andando sobre o muro, e possamos fazer sempre aquilo que é do agrado de Deus, e possamos estar entre aqueles santos chamados por Ele para guardar os seus mandamentos e ter a fé em Jesus. Beleza? Valeu então, gente. Um forte abraço. Até o nosso próximo vídeo. Canal Base 832.